Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos na nossa temporada estudando o livro de Daniel e já encerramos a parte histórica do livro de Daniel. Hoje é o dia da gente entrar na parte profética do livro de Daniel. Vamos falar sobre o capítulo 7. Aliás, nós vamos gastar 2 programas, 2 semanas no capítulo 7 de Daniel, para que a gente possa estudar com bastante calma. Essa parte profética, ela exige um pouquinho mais de concentração, mas você vai ver que lendo o texto bíblico e interpretando o texto bíblico à luz da história, nós conseguiremos chegar ali à mensagem que Deus gostaria que nós recebêssemos do livro de Daniel, desse capítulo 7, tá bom? Então não fica assustado, não fica com medo, é só a gente ter calma que a gente consegue receber ali a mensagem de Deus. Aliás, quem tem mais interesse em que nós entendamos o livro de Daniel é o próprio Deus, e Ele está conosco aqui durante o estudo para nos ajudar. E Ele está com todos nós aqui também no cenário, né? Nós já passamos aí da metade do livro de Daniel, e já estamos aí mais ou menos na metade, passamos da metade também da nossa temporada, né? Nós teremos aí 15 encontros, esse é o 8º encontro, certo? 8º? 8º encontro da nossa temporada, e a gente vai continuar agora. A gente vai avançar para estudar o que Deus queria falar com aqueles 4 animais meio estranhos com os quais Daniel sonhou, mas vocês vão ver que não é tão complicado assim. Algumas pessoas não se aproximam do livro de Daniel e do livro do Apocalipse, porque já chegam com aquele pensamento, é difícil demais para compreender. Mas vocês vão ver que lendo o texto, a gente já consegue ter uma boa parte da explicação, tá bom? Vamos orar, você de casa pode orar também para a gente começar o estudo. Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós temos a tua palavra e nós temos as profecias que o Senhor deixou para nos alertar a respeito da nossa vida espiritual, para nos alertar a respeito do final dos tempos, para que a gente possa viver sabendo em que período da história estamos vivendo e como devemos nos portar como cristãos, Senhor Deus. Nós queremos aprender mais da Tua Palavra. Hoje nós vamos começar o capítulo 7 de Daniel e pedimos que o Espírito Santo nos batize e nos dê clareza de pensamento para que a gente possa entender o Teu recado. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Capítulo 7 de Daniel, essa agora é aquela sessão que tem 4 animais bem estranhos. Abra aí sua Bíblia em Daniel capítulo 7, você de casa também. Eu quero dar algumas informações sobre Daniel capítulo 7, para depois a gente ler o texto. Nós vamos gastar 2 programas para o capítulo 7 de Daniel. Por quê? Porque o capítulo 7, além de ser um capítulo bastante extenso, tem aí 28 versículos, tem muitos detalhes. E para a gente não ter que ficar muito apressado nesses detalhes e acabar perdendo uma coisa ou outra, nós vamos gastar 2 programas. Nesse programa, a gente vai ter uma visão geral do capítulo, vamos identificar os 4 animais, e depois nós vamos, na semana que vem, falar apenas de um tal de chifre pequeno que nasce da cabeça do 4º animal, derrubando 3 outros chifres. A gente precisa entender isso aí também, tá bom? Mas olha aí, olha para a tua Bíblia, você de casa também. Aqui, no capítulo 7, nós temos imagens que combinam muito com o capítulo 13 de Apocalipse. Nós já fizemos esse paralelo com o Apocalipse 13 algumas vezes, né? Mas as imagens que aparecem aqui em Daniel capítulo 7 aparecem de maneira muito semelhante a Apocalipse capítulo 13. E eu vou mostrar para vocês aqui as semelhanças que existem entre esses 2 capítulos. Uma outra informação interessante. O capítulo 7 de Daniel está em paralelo com o capítulo 2 de Daniel. Lá nós tínhamos 4 divisões na estátua. Aqui nós temos 4 animais que representam 4 reinos. Cada divisão da estátua no capítulo 2 era um reino, né? Babilônia, Medopérsia. Aqui, cada um dos animais, ou bestas, também representa um poder. Quando vocês estiverem estudando profecias, tanto Daniel quanto Apocalipse, essa figura chamada de besta é um animal, tá? Um animal, geralmente um animal não convencional. Besta quer dizer poder, ou governo, ou reino, né? Esse é um simbolismo
dos livros apocalípticos da Bíblia, tá bom? Então, há um paralelo entre Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2. Uma outra coisa importante para a gente observar. Pegue sua Bíblia aí e leia o último versículo do capítulo 6, que a gente estudou semana passada. O capítulo 6 termina assim, ó: Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Nós vimos um final de capítulo bem parecido com esse aqui, lá no capítulo 1 de Daniel. Tá? Volta rapidinho lá no capítulo 1. No capítulo 1, o último versículo diz: Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. É como se o livro de Daniel estivesse recomeçando. Porque do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos uma cronologia. Um capítulo sucede o outro, e os eventos do capítulo seguinte sucedem os eventos do capítulo anterior. A partir do capítulo 7 não tem uma sucessão, não é cronológico. Vocês vão perceber, por exemplo, que o capítulo 7 acontece na época anterior ao capítulo 5. Só leia comigo o versículo 1, diz assim, ó: no primeiro ano do reinado de Belsazar. Quando foi que a gente viu Belsazar? A gente viu Belsazar lá no capítulo 5, né? Que foi o último rei da Babilônia. Então, aqui, o capítulo 7 ainda acontece durante o período da Babilônia. Vocês vão observar, por exemplo, o capítulo 8 começa no terceiro ano do reinado de Belsazar, ainda na Babilônia. Mas quando você vai para o capítulo 10, por exemplo, no terceiro ano de Ciro. Então, já acontece o capítulo 10 durante o período da Medopérsia. Então, esses capítulos aqui, do 7 até o 12, eles foram escritos, e estão aí, logicamente, depois do capítulo 6, mas eles foram escritos durante esses eventos do 1 ao 6. Por isso que é importante a gente estudar a parte histórica, porque agora a gente consegue localizar as inscrições proféticas de Daniel dentro da história, tá bom? Isso é importante, inclusive, para entender o capítulo. Muito bem, mais uma informação sobre o capítulo 7. Se você olhar o capítulo 7, eu não sei como é que está a organização na sua Bíblia, mas na minha Bíblia tem parágrafos que estão mais assim, justificados e tem parágrafos mais centralizados. Se na sua Bíblia não está localizado assim, eu vou te falar. O capítulo 7, ele é escrito parte em prosa, parte em poesia. Parte em prosa, parte em poesia. Ó. Se você quiser até marcar aí na sua Bíblia, do versículo 2 até o versículo 8 é prosa. E todas as partes em prosa, ou seja, uma história sendo contada, é a parte que se refere à terra. Quando passa para a parte da poesia, se refere ao céu. Então, se você olha aí do versículos 9 e 10, já é uma parte poética do capítulo e se refere ao que acontece no céu. Aí os versículos 11 e 12 volta a ser prosa e se refere à terra. Versículos 13 e 14 volta a ser poesia, se refere ao céu. Do versículo 15 até o versículo 22, prosa, aí se refere à terra. Do versículo 23 até o 27, poesia, e aí se refere ao céu. Então, vejam que entender essa estrutura do livro de Daniel, do capítulo 7, já nos faz diferenciar sobre o que Daniel está falando. Esses trechos que eu falei para vocês em prosa, né, com um estilo normal, assim, não é em poesia, ele se refere a fatos da terra. E quando ele vai para a poesia, está se falando de fatos do céu. Tá bom? Então veja que o capítulo está todo dividido assim. O 28, ele já é um versículo só para encerrar o capítulo. Uma outra coisa interessante para a gente falar sobre o capítulo 7, que nele se encerra a parte em aramaico do texto, que começou lá no capítulo 2 e chegou até aqui o capítulo 7, versículo 28. A partir do capítulo 8, volta para o hebraico. Tá? Então, essas informações são informações mais gerais do texto aí, mas você já consegue perceber que o capítulo 7, ele precisa de uma atenção especial para ser entendido. Tudo bem até aí?
Então vamos lá. Agora nós vamos para relembrar um pouquinho a sessão histórica. Nós tivemos no capítulo 1 a história do cativeiro, no capítulo 2 o sonho como estátua, capítulo 3 a fornalha, capítulo 4 a loucura do rei, capítulo 5 a queda da Babilônia, capítulo 6 Daniel na cova dos leões. Agora a gente parte para a sessão profética do 7 ao 12. A gente vai começar a ler a visão. Vou fazer uma proposta para vocês e para você de casa. Vamos ler o texto e aí depois a gente volta tentando entender cada um dos temas, para a gente ter uma visão geral, pelo menos até o versículo 8. Vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, é possível que Daniel tenha visto mais do que ele escreveu, porque o texto está dizendo que ele viu muitas coisas e ele escreveu o resumo, a suma, o que tem de mais importante, tá bom? Vamos lá. O que Daniel viu nessa segunda visão dele? Daniel 7, 2 a 14. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Em profecia, quando a gente fala do mar, a gente está falando de locais muito populosos, né? Você vai encontrar, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 13, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Geralmente em profecia, quando fala de mar, de muitas águas, está falando de locais muito populosos. Então esses 4 animais, eles surgem de locais populosos e eles subiam do mar. Versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Tá, vamos lendo, tá? Depois a gente volta para entender. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os seus dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levanta-te e devora muita carne. Tudo bem, vamos continuar aqui. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Muito bem, vamos ler até o 7 aqui, porque já começa a dar um nó na cabeça, né? Você de casa está dizendo assim: eu vou mudar de canal, porque começou aí com muito bicho estranho. Calma, não muda de canal. A gente vai entender isso aqui, tá? Alguns símbolos aqui da profecia. Quando a gente fala de vento em profecia, a gente está falando de movimentos diplomáticos, bélicos, políticos. Por exemplo, aqui, ó, Jeremias 49, 36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos dos céus, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Se você pega o contexto aqui, é uma nação guerreando contra outra. Essa metáfora dos ventos é quando há um movimento político, um movimento militar, um movimento religioso de uma nação contra a outra, tá? Outro símbolo, o mar. O mar, ele tem um simbolismo especial que é nações. Isaías 17, 12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Então, aqui nós temos um exemplo só de que águas em profecia diz respeito a nações, tá? Essas coisas são importantes para a gente ir decifrando a profecia.
Mas deixa eu dar uma pausa aqui e oferecer para você um recurso para você entender melhor essas profecias. Porque talvez eu já tenha passado de um ponto aqui que você está tentando falar comigo. Volta, pastor, que eu não entendi. Eu não vou conseguir escutar você, mas eu vou te oferecer aqui um recurso. Estou abrindo aqui na página, que é o correspondente ao capítulo que nós estamos estudando. É o capítulo 8 desta revista aqui. Eu vou mostrar mais perto para você. A revista de Profecias de Daniel. E o capítulo 8 dessa revista fala sobre as profecias do capítulo 7. Esta revista pode ser sua sem custo algum, para você estudar com calma e entender cada um desses símbolos. Você só precisa pedir, não vai chegar boleto junto, não vai chegar, não tem pegadinha aqui não. Você vai mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129-8244-4449. Pede e a gente vai mandar para sua casa. Ou entra no site novotempo.com/escola bíblica. Inclusive no site você pode baixar o PDF desta revista e já ter o conteúdo agora, tá bom? Vamos continuar? Ok, então a gente já viu esses dois símbolos, agora a gente volta para o que quer dizer cada um deles, tá bom? Você pode falar, Marcelo, aí. Pastor, quando a gente olha lá para Mateus, Aham. Mateus capítulo 13, nós vamos ver que Jesus vai propor uma parábola, né? Algo Aham. que era natural dele, né? Sim. Ele vai falar sobre a parábola do semeador. E ele fala no versículo, a partir do versículo 10, ele vai dizer assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábola? E no versículo 13 ele vai responder, né? Porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem e não entendem. Quando a gente olha aqui para Daniel, a gente vai perceber o quê? O simbolismo. Aham. Né? Você acabou de falar sobre isso. Seria então, no Novo Testamento, Jesus falando por parábolas, né? Para que nem todos entendessem, só aqueles que o seguiam. Aham. Seria mais ou menos a mesma ideia aqui no simbolismo, no caso de Daniel? Na literatura apocalíptica é desse jeito. Porque Daniel estava escrevendo enquanto ele estava dentro desses reinos, né? Você imagina, por exemplo, Daniel escrever, como a gente vai ver aqui, que a Babilônia é um leão alado, mas que vai perder suas asas e que vai perder seu poder. Esse texto, ele seria, entre aspas, censurado na hora, né? Se ele escrevesse isso de maneira aberta. Você imagina João, por exemplo, escrevendo lá da ilha de Patmos, e toda a correspondência que vinha da ilha de Patmos para o continente era lida pelo Império Romano antes de chegar nas igrejas. Se ele dissesse assim, olha, Roma é a besta, essa carta nunca chegaria na igreja. Então a literatura apocalíptica, ela usa esses símbolos, você tem toda a razão, para que aqueles que estão sendo mencionados não façam censura sobre o documento e, bem estudado, a igreja possa entender. Seria como se fosse uma mensagem codificada, Uma onde mensagem só... codificada, exatamente, né? Daniel usa isso, João usa isso, Ezequiel usa isso muito na literatura dele também, tá bom? Então vamos lá, ó. Volta comigo para o capítulo 7, por favor, e nós vamos ler de novo a descrição de cada um dos animais, tá? Agora com essa imagem aqui que está na tela, você de casa também está vendo, tá aqui, ó. Você tem o leão alado, você tem o urso com 3 costelas na boca, você tem o leopardo com 4 cabeças e o animal terrível e espantoso. Vamos ler comigo aí, ó. Versículo 4 do capítulo 7 de Daniel. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava e as suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como um homem, e foi dada a ele uma mente humana. É interessante como o Deus mostrou para Daniel símbolos que identificavam os povos. Eu não sei se você já viu por imagens aí na internet os portais que foram preservados da Babilônia, que estão nos museus por aí, especialmente lá no Oriente Médio. O animal que caracteriza a Babilônia na antiguidade é o leão. O leão é o animal que caracteriza a Babilônia. E quando Deus deu a visão sobre a Babilônia, ele falou de um leão alado. Esse leão alado é um leão poderoso,
alado porque ele tem velocidade, mas em algum momento a velocidade dele é contida, né? Então você tem um leão alado que depois tem formato de homem, fazendo referência aos seus reis. Muito bem, então aqui a gente tem a Babilônia, o ouro, né? Lembra que está em paralelo com o capítulo 2. Agora vamos para o segundo animal. Versículo 5. A seguir, apareceu um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Olha que símbolo interessante. Esse urso, que era um animal muito poderoso, que é um animal muito poderoso, ele tinha mais força de um lado do que do outro. Ele estava apoiado mais de um lado do que do outro. Aí você olha para a história e vê o Império Medo-Persa, que começou tendo a Média como mais poder, até que Ciro vem e faz a revolução e a Pérsia assume o poder nesse império conjugado. Então você tem um urso que tem um lado mais forte que o outro, né? Nessa referência ao Império Medo-Persa. E as 3 costelas são 3 reinos que o Império Medo-Persa teve que vencer para chegar ao poder. Se você olha para a história, por exemplo, a gente vai já mostrar aqui, mas para que o Império Medo-Persa pudesse chegar ao poder, ele teve que vencer o Egito, a Babilônia e a Líbia. Olha que coisa interessante, né? Veja, e essa profecia foi dada antes do Império Medo-Persa chegar lá no poder. Então, esse urso vem apoiado sobre um lado e ele vem e consome 3 reinos. 3 costelas na sua boca. E aqui está o paralelo entre a prata e o Medo-Pérsia. Vamos para o terceiro. O terceiro está aqui, ó, versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Esse animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Veja, o império que vem depois, que é o Império Grego, ele teve, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai deixar mais claro isso. Mas o Império Grego, ele teve como grande líder o Alexandre o Grande, que morreu muito jovem, né, aos 33 anos. Mas quando Alexandre o Grande morre, o Império Grego é dividido entre os seus 4 maiores generais, 4 cabeças, né? Para mim isso é impressionante. Eu vou já mostrar mais detalhado para vocês, tá? E aí depois vem Roma. O quarto animal, versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, e tinha grandes dentes de ferro. Já faz uma ligação lá com a perna de ferro. Ele devorava, fazia pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Tá? Vamos parar aqui porque o chifre pequeno a gente vai ver na semana que vem. Vamos aqui para mais detalhes. A Babilônia, que reinou ali de 605 a 539, essas asas arrancadas e posto em pé como um homem fazem uma menção direta ali à ideia de Nabucodonosor e dos seus outros reis, tá? Só uma revisão aqui. A Medo-Pérsia, de 539 a 331, ela levanta-se sobre um dos lados e tem 3 costelas na boca. Eu falei para vocês, né, que as 3 costelas correspondem aos 3 reinos que a Medo-Pérsia teve que devorar para poder chegar ao poder: a Lídia, a Babilônia e o Egito. Tá? E a Grécia, que foi ali de 331 até 168, 4 asas, 4 cabeças. A gente tem aqui Alexandre o Grande, e olha que trajetória grande, mais rápida, né? 336, ele assume o trono da Macedônia. 334, a Batalha de Grânico. 333, a Batalha de Isso. 331, a Batalha de Galgamela. No mesmo ano, ele fundou Alexandria. Em 323, a capital em Babilônia. Em 323, ele morre jovem, aos 33 anos. Né? Quando ele morre, o reino fica dividido entre 4 dos seus generais. Só um detalhe, essa interpretação que eu estou dando, ela não é exclusiva nossa, né?
Isaac Newton, naquele livrinho que eu citei para vocês, As Profecias de Daniel e Apocalipse, já entendia assim. Se você pega os livros de interpretação profética, por exemplo, do Lutero, o Lutero tem interpretações bem semelhantes a essa também. Não foi uma coisa inventada antes de ontem, né? Tem muita gente estudando isso há bastante tempo. Mas as 4 cabeças, você tem aqui, ó, Ptolomeu, que ficou aqui, os 4 generais de Alexandre o Grande, depois que ele morre. Ptolomeu, que ficou com a parte do Egito, Palestina e parte da Síria. Cassandro, com a Macedônia. Lisímaco, com a parte da Trácia e parte da Ásia Menor. E Seleuco, com a parte da Ásia Menor, parte da Síria e regiões do Oriente. Vejam que isso aqui acontece, amigos, por volta do ano 323, quando Alexandre morre. Só que a profecia foi escrita lá por volta do ano 590, mais ou menos. Ou seja, dá 200 anos antes, aproximadamente. 200 anos antes, Deus já tinha avisado que o Império Babilônico, que o Império grego se dividiria em 4 cabeças, 4 partes, 4 líderes. Isso para mim é muito impressionante. Tão impressionante quanto lá no capítulo 2 falar que só existiriam mais 4 impérios e depois não existiria mais nenhum império unificado. Eu acho que a gente pode dar uma pausa agora, porque a gente já teve bastante informações. Mas o que a gente aprende até agora? A gente aprende que a profecia de Daniel capítulo 7 está em paralelo com o capítulo 2 e que elas são correspondentes, cada metal ao animal. Então, o capítulo 7 está falando do mesmo período. Só que o capítulo 7 tem um acréscimo. Ele tem um outro poder, um outro chifre, chifre é poder, que nasce de dentro de Roma. E a gente vai ver isso com mais calma depois, tá bom? Vamos respirar? Dá uma respirada, toma uma água, mas não sai daí que a gente volta já já. Você fica meio perdido. Se não tiver essa explicação igual o pastor explica, você não tem uma consciência legal do resultado daquela leitura que eu fiz. A forma de se expressar é que hoje ela é lida com uma certa dificuldade e provavelmente no passado foi lida com maior dificuldade ainda. Entretanto, nós temos um privilégio nos tempos atuais, porque boa parte do que estava profetizado a gente percebe, a gente vê acontecer. Então, nada mais legal mesmo na vida da gente que a gente fazer essa observação, estudar com cuidado, fazer a avaliação do que está sendo dito, do que está escrito e tomar a nossa decisão com relação ao que a gente percebe. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero oferecer para você um material que vai ajudar você na compreensão de tudo isso que eu estou falando, especialmente dessa parte profética que exige um pouco mais de atenção, de abstração da nossa parte, não é? E eu quero mostrar para você, por exemplo, esse gráfico aqui, né, essa imagem que tem no capítulo correspondente ao capítulo 7 de Daniel. Você viu que eu coloquei na tela, né? E às vezes você fica dizendo assim, como eu queria ter esse slide e tal. Aqui na revista tem esse gráfico para você poder estudar com calma. E esta revista tem muito mais que isso. E ela pode ser sua sem custo algum. É só você pedir. Já devia ter pedido. É só mandar um recado para o nosso WhatsApp. O número é 12982444449. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica, baixar o PDF agora, se você quiser, ou pedir a revista física e ela vai para a sua casa sem custos. Quem paga isso, pastor? Quem paga são os anjos da esperança. Obrigado a você que é anjo da esperança, que nos possibilita enviar essa revista para a casa das pessoas. Muito bem, então nós paramos aqui na Grécia, né? Vimos a correspondência histórica exata. 4 cabeças, 4 divisões do Império Grego depois que Alexandre morre. Agora vem Roma. Roma, eu fico tentando imaginar o que foi que Daniel viu, né? Porque ele só soube dizer que era um animal terrível e espantoso. Ele não parecia com nada que ele conhecia, não parecia com nenhum animal, porque se parecesse ele teria dito, parece um leão, era um animal terrível e espantoso. Aliás, tem coisas que os profetas viram e não conseguiram palavras para descrever. Quando João, por exemplo, vê a cidade santa, ele diz assim, ela é tão linda que parece uma
parece uma noiva, né? Bem, a cidade não tem grinalda e tal, mas a coisa mais linda que João conhecia era uma noiva para ir casar com seu noivo. Aí ele diz: a cidade parece uma noiva. Aqui, nesse caso, era tão feio, que Daniel disse: olha, é um animal terrível e espantoso. Quem é esse animal terrível e espantoso? Bem, na correspondência dos reinos, Roma, até porque ele tinha dentes de ferro, que são as pernas da estátua lá, né? Nós temos, então, Roma imperial, que vai de 168 até 476 depois de Cristo. Só que Roma é um poder diferente dos outros. Porque enquanto a Babilônia ela tinha a união do poder religioso e poder político num só, a Medopécia também, a Grécia também, Roma ela teve primeiro um poder político no seu período imperial e depois Roma, de dentro de Roma sai um outro poder mundial, que é o poder religioso. Por isso que é um poder diferente que a gente vai ver quando a gente for ver o chifre pequeno, tá? Mas por enquanto a gente tem aqui o animal terrível e espantoso. Esse é o livro que eu tinha falado para vocês. Tem em português, tá? Se você jogar aí na internet, você que está me assistindo, se você jogar na internet é capaz de você encontrar as observações sobre profecias de Daniel e Apocalipse do Isaac Newton, escrito lá no século XVIII, se eu não me engano, e ele falou muito sobre isso. Veja, o Newton, ele deu uma lista de 10 reinos que participaram da destruição de Roma. Depois, os historiadores mais recentes atualizaram essa lista, tá? A lista é bem parecida, fica com pouca diferença. Mas você tem aqui 10 reinos bárbaros, ou 10 povos bárbaros, que destruíram o Império Romano ali ao longo do último século, do século IV, do século V também. Vocês lembram que quando a gente falou da estátua do capítulo 2, nós falamos que a coincidência é grande, né? 10 dedos, 10 reinos. Mas pode ser que o autor, Daniel, não estivesse falando exatamente do número 10. É que na Bíblia o número 10 tem uma simbologia. Se você olhar lá Levítico capítulo 27, quando está falando do dízimo, 10, a 10ª parte é a menor parte na Bíblia. A menor parte de um todo na Bíblia é a 10ª parte, 1/10. Por isso que o dízimo é 10%, porque é a menor parte que nós daríamos para Deus do que a gente tem. Então pode ser também que esses 10 dedos, ou os 10 chifres, representem apenas a menor parte de um todo. Tá? Não necessariamente 10 reinos, mas a menor parte de um todo, que também ficaria dentro da simbologia bíblica, tá bom? Então, resumindo aqui, nós temos o ouro, que é a Babilônia, o leão alado. Nós temos a prata, o Império Medo-Persa, o urso com as 3 costelas na boca e ele está apoiado sobre um dos lados, representando essa diferença de poder entre a Pérsia e a Média. Tá? O bronze, que é a Grécia, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E o ferro, Roma, um animal terrível e espantoso. Só que tem uma coisa a mais, e aí eu quero que você volte comigo para o texto, por favor. Tá bom? Vamos voltar aqui para o texto, porque o texto nos traz um elemento. Se tudo isso agora era estranho, agora, amigo, vai ficar mais estranho ainda. Porque, olha, deixa eu ver aqui no versículo 8. Versículo 8. Diz assim: enquanto eu observava os chifres, né, os 10 chifres do animal terrível e espantoso, enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E aí você para um pouquinho aqui e a gente vai para a história. Por que a gente está fazendo esse ping-pong entre a Bíblia e a história? Porque o método de interpretação que a gente usa para as profecias bíblicas chama-se método histórico-gramatical. O que é o método histórico-gramatical? É você estudar a Bíblia, o texto bíblico, analisar a gramática, as palavras, como é construído, e depois comparar o texto bíblico com a história. Esse é o melhor método que a gente tem. Por quê?
porque você respeita o texto bíblico e depois percebe se o texto bíblico tem redundância na história, tá bom? Então, por isso que a gente faz esse ping-pong entre a Bíblia e a história. Então, vamos lá. O chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eu estava falando da história por quê? Porque quando Roma papal surge ou ganha força em 538, ela ganha força depois que 3 daqueles 10 povos bárbaros são dizimados. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Cadê aquilo? Ó, desses 10 impérios aqui, ou desses 10 povos bárbaros, 7 viraram países, mas 3 desapareceram quando a Roma papal assumiu o poder. Você tem os Érulos, os Ostrogodos e os Visigodos. Esses não viraram países. Os outros todos viraram países. Quando a profecia, vamos voltar para cá, a profecia diz que quando esse chifre pequeno surgiu, 3 chifres caíram. Gente, isso, toda vez que eu vou estudar as profecias, eu fico louvando o nome de Deus por ele ter sido tão detalhista. Porque quando a gente começa a olhar para a história e compara com o texto bíblico, a gente diz assim, Deus tinha razão. Deus foi conduzindo as coisas com muito cuidado. Então vamos lá, volta aqui, capítulo 7. Nós estamos no versículo 8, né? Então, 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Então, aqui estão as características do chifre pequeno. Ele tinha olhos como olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Aqui tem um detalhe profético importante que eu acho que eu não falei lá no capítulo 2 de Daniel, quando a gente estava estudando. No capítulo 2, você tem elementos que são metais, mas quando chega lá nos pés, você tem um elemento que nos lembra o ser humano, o barro do oleiro, que era muito usado. Todas as vezes que nos elementos proféticos, nos textos proféticos, tem um elemento humano, geralmente liga a uma coisa religiosa. No caso lá dos pés da estátua, vocês lembram que eles tentaram se ligar por casamento, mas não conseguiam se unir. Aqui você também tem um chifre pequeno que tem boca e tem olhos e fala. Aqui é uma ligação de um elemento religioso, tá? Características humanas que são elementos religiosos. Então, essa aqui é o grande, talvez o centro desta profecia do capítulo 7. Aliás, falando em centro, eu não disse uma coisa para vocês sobre o capítulo 7 que é muito importante. O capítulo 7 é o centro do livro de Daniel. Não sei se vocês já ouviram falar de uma estrutura que é bem comum no livro de Daniel, que chama de estrutura quiástica. É quando um ponto no início corresponde a um ponto no final, e quando a gente liga todos os pontos tem um centro. Isso é quiasmo na Bíblia. O quiasmo do livro de Daniel tem como centro o capítulo 7. Capítulo 7 é o centro do livro de Daniel. E o centro desse quiasmo, no capítulo 7, está entre o versículo 9 e o versículo 14. Então, você quer marcar o centro do livro de Daniel, é essa visão aí do versículo 9 ao versículo 14, que é uma visão de juízo no céu. Vamos ler de novo? A gente não leu ainda, né? Do versículo 9 ao versículo 14. Leiam comigo o centro do livro de Daniel. Versículo 9 em diante, diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Agora pula, lembra que tem a sessão em prosa, 11 e 12, que é na terra, pula para o 13 e 14, que volta a ser no céu. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos,
nações e línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui tem elementos suficientes para a gente identificar quem são essas pessoas. Primeiro, essa cena acontece no céu. Algumas pessoas querem dizer assim, essa é a cena da volta de Jesus. Mas não é a volta de Jesus, por quê? Porque essa cena não toca a terra. Você vê, o ancião de dias abre o tribunal e os livros lá no trono. E o filho do homem é dirigido aonde está o ancião de dias. Não tem uma cena na terra aqui. Quem é o ancião de dias? Deus o Pai. Né? E quem é o filho do homem? O filho do homem é aquele que tem o domínio e tem um reino que não passará. Lembra da pedra, no capítulo 2, que vem, domina, cresce e o reino não passa? Então aqui você tem uma cena do pai e do filho instaurando um tribunal. E esses livros, os livros são abertos para quê? Os livros estão registrados, os fatos que serão julgados. Portanto, a cena central de Daniel é uma cena de julgamento. Julgamento. Quem vai ser julgado? A gente vai descobrir no capítulo 8, tá? Vocês têm paciência? Vocês estão ansiosos? Calma aí. No capítulo 8 a gente vai descobrir que cena é essa de julgamento. Por enquanto é importante a gente saber que no centro do livro de Daniel tem um julgamento. Deus o Pai e o Filho estão abrindo livros e julgando alguém, julgando um grupo de pessoas, tá bom? Marcelo, você queria falar? Eu queria falar sobre uma coisa, mas eu vou falar sobre outra. Tá. Acho que eu já peguei aqui. Uhum. Mas é interessante quando a gente pensa em toda essa arquitetura e a gente vai observar que primeiro os egípcios, assírios, babilônicos, persas, Roma, depois as 10 nações que derrubaram Roma, e a gente vai perceber o quê? Que todos esses reinos, esses impérios, eles foram poderosos, né? Mas foram passageiros. E a gente percebe também que mesmo quando os impérios pareciam ser dominantes, quem estava no controle era Deus. Era Deus. E aí eu sempre penso que isso nos faz fazer uma reflexão, né? Eu sirvo a esse Deus? Olha que privilégio que nós temos de servir a um Deus que está sempre no controle de todas as coisas. E a cada momento, não é só Daniel, mas Daniel deixa isso muito especificado, mas a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que ele está no controle de tudo. Tá no controle. Né? Então, o privilégio que nós temos de servir a esse Deus, o mesmo Deus que Daniel serviu e confiou até o final, né? Como diz a sua passagem, a sua mensagem, e a gente tem esse privilégio também de servir esse Deus. Isso é maravilhoso. Eu gosto de fazer uma divisão didática entre macro-história e micro-história. Deus está no controle da macro-história. O que seria a micro-história? Seriam as decisões que nós tomamos no dia a dia. Veja, Deus não controla o que eu vou escolher para me vestir. Deus não controla as coisas que estão no poder dos seres humanos. Porque se a gente colocasse Deus no controle de tudo, nós teríamos que colocar na conta de Deus o nazismo. Teremos que colocar na conta de Deus as mortes do comunismo. Teremos que colocar na conta de Deus essas coisas que os seres humanos fizeram que são terríveis. Então, Deus permite que os seres humanos façam as suas coisas na terra, mas a macro-história, o ponto de início, o ponto final, esse Deus já determinou. Ele disse, são 4 reinos, depois não tem mais ninguém. Depois do 4º reino, vai ser tudo dividido, e o próximo é o reino de Deus, aqui na terra com a volta de Jesus. Então, essa macro-história, esse arco que vai do começo ao fim, Deus tem o controle. E amigos, não pense que Deus perdeu o controle. Quando a gente olha para essa terra e vê as tragédias acontecendo, Deus não perdeu o controle. A gente está sofrendo consequências do pecado, mas Deus já disse, vai acabar. E Deus já pagou o preço na cruz. E a gente já tem o preço pago para a gente voltar para o plano original. Deus não perdeu o controle. A mesma coisa, pastor, é com a volta de Cristo, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade, Exatamente. né? Para a gente buscar essa salvação. Então, a humanidade, Deus está dando a A oportunidade é agora. Né? agora, porque quando a porta da misericórdia fechar, que Cristo voltar, não terá mais oportunidade. Você está adiantando as coisas do capítulo 8 aí, a gente vai ver isso aí também, tá bom? Então você tem aqui, Daniel 8, e depois Daniel 7:8, e depois Daniel 7:11, tá? A gente não leu, né, mas ele volta para o chifre pequeno aqui no versículo 11, Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando
e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, mas foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Tá? E aí, no versículo 15, olha como é que Daniel ficou. Versículo 15. Eu, Daniel, fiquei alarmado. E as visões que passaram diante de mim, diante dos meus olhos, me perturbaram. Você imagina, gente, você está dormindo e você sonha com esse monte de coisa. E você acorda e diz assim, o que que isso significa? E ele não sabia muito bem. Mas aí, ele se dirige a alguém que vai explicar. E a gente vai ver isso na semana que vem. A explicação especialmente do chifre pequeno, tá bom? Mas se você quiser, se você tiver curiosidade em casa, a partir do versículo 16, começa a ser explicado para Daniel o que significam cada uma das coisas, tá certo? Por exemplo, olha aqui no versículo 23, o quarto animal será um quarto reino da terra, que será diferente de todos os outros, e ele devorará toda a terra. Então, há sim uma explicação sobre o que cada animal significa, tá bom? Mas o que a gente aprende até agora? Porque estudar profecia não é apenas você saber informações, não é apenas você saber o que significa cada simbolismo, é saber o que essas coisas significam para a nossa vida hoje. E o que estudar Daniel capítulo 7 nos mostra a respeito de Deus? Vou pegar aqui as palavras do Marcelo. Estudar Daniel capítulo 7 nos mostra que Deus tem o controle da história. E se a gente entrega a vida nas mãos desse Deus, Ele vai guiar a nossa vida também. Amigos, Deus não controla apenas a história da humanidade. Quando nós, como seres humanos, dizemos assim, Senhor, está aqui a minha vida, eu quero que o Senhor guie. E a gente usa a nossa liberdade para dizer assim, Senhor, eu sou livre, eu sei, mas eu quero fazer só a tua vontade. Deus, Ele diz, é assim que você quer? Então, deixa que eu vou guiar. Você quer ver isso? Vai lá na carta de Apocalipse, ou no livro de Apocalipse, capítulo 3. Na última igreja, na igreja de Laodiceia, ele diz assim, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está batendo a porta do coração, mas a gente tem que abrir. Você está disposta a abrir o coração a Deus? Você está me olhando dizendo assim, pastor, não entendi muito bem esse negócio aí dos animais. Tá, você vai ter oportunidade de assistir de novo esse programa, de ler o material da revista, mas o que você não pode deixar de entender é que Deus quer guiar a sua vida. Ele está batendo a porta do seu coração. E se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear com você. Ele vai guiar a sua vida. E Ele vai te levar rumo à eternidade. Você quer isso? Quer mesmo? Então fala com Deus enquanto você ouve esse hino. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Sabe o que vai ter
Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que sabe, um Deus que ouve, um Deus que vê. Um Deus que está no controle da história e que quer guiar a nossa vida. Eu estava me lembrando agora do texto lá de Juízes, capítulo 13, quando a mãe de Sansão estava grávida dele. Não sei se você lembra desse texto. Aí o anjo do Senhor apareceu para ela só, e aí ela contou para o seu marido, e aí ele disse assim, não, pede para ele vir de novo. E aí quando o anjo do Senhor aparece, o pai de Sansão diz assim, nos ajuda e nos diz como é que a gente tem que educar esse menino. E aí está todo um conjunto de instruções para educar Sansão. Mas eu estou lembrando desse texto porque essa é uma oração que Deus gosta de atender. A oração que diz assim, Senhor, me diz como é que eu devo guiar o meu casamento. Senhor, me diz como é que eu devo guiar a minha empresa. Senhor, me diz como é que eu devo guiar a educação dos meus filhos. E a gente tem tantos desafios, né? A gente tentar vencer os desafios com a nossa própria inteligência, muitas vezes a gente se cansa e não alcança o sucesso, mas todas as vezes que a gente diz assim, Senhor, aqui estou eu preciso da tua ajuda. Deus vem. Você quer ver outra imagem bonita da Bíblia? Pedro andando sobre as águas, lembra que Deus diz assim, Jesus diz, vem? E aí quando Pedro começa a olhar para as ondas grandes, ele afunda. E aí ele grita, Senhor, salva-me. E a imagem é Jesus estendendo a mão e puxando Pedro da água. Imediatamente. Manassés, em 2 Crônicas 33, diz que ele se arrependeu e imediatamente Deus o perdoou. Davi se arrependeu daquele pecado com Batseba e imediatamente Deus perdoa. Deus não demora para acudir seus filhos. Por isso, o que você precisa fazer hoje é dizer, Senhor, eu estou aqui, entregando minha vida ao Senhor. O que vai acontecer depois? Deixa com Deus. Ele vai te dizendo passo a passo, rumo à eternidade. Ora comigo? Senhor, obrigado, Pai. Porque no meio de tantos símbolos, de coisas às vezes um pouco mais complicadas, nós conseguimos extrair a mensagem de que o Senhor não perdeu o controle da história
que nós podemos entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Nós fazemos isso agora, Senhor. Nós queremos continuar ao Teu lado, para que possamos tomar as melhores decisões em cada área da nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos dá a Tua graça, porque nós precisamos dela, em nome de Jesus. Amém.